Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Essa aqui é a aula 4, a dica 4 do nosso 50 dicas para acelerar a sua carreira. Lembre-se, né, que essas dicas, esse curso, ele tem origem no meu livro 50 dicas para acelerar a sua carreira, que está aqui da editora Nova Skill. E você, ao fazer esse curso, você ganha também o livro para que você tenha essas dicas sempre à sua mão. Mas aqui, nosso objetivo é aprofundar um pouco mais, porque o livro ele tem lá todo um formato, das dicas, usando o 5W1H, e aqui é mais um bate-papo em que eu introduzo mais algumas informações, te dou mais algumas dicas para que você possa usar e colocar isso em prática, né? Então, continuando nossa série de dicas para acelerar a sua carreira, a de hoje é uma que vai te ajudar a sonhar grande e planejar sua trajetória de forma ainda mais estratégica. Escrever o currículo dos seus sonhos. Eu não estou falando do currículo que você tem agora e nem daquele que você escreveu lá com o seu currículo verdadeiro. A ideia aqui é qual seria o meu currículo do sonho? Aquele que eu faço isso constantemente na minha vida. Há cerca de 3 anos eu escrevi meu currículo de 5 anos que eu estou perseguindo agora. E uma das coisas que tem no currículo dos meus sonhos é ser doutor em administração. Eu estou no meio aqui do meu processo do doutorado. Então, você vai constantemente reescrever esse currículo. Mas vamos fazer isso a primeira vez para você entender o conceito. Então, nós vamos construir junto essa visão de qual seria o seu currículo do sonho, né? Aquele currículo que você gostaria de ter. E essa dica é muito simples, mas ela é também muito poderosa. Quando você tem essa visão clara do seu futuro profissional, lembre-se, isso aqui não é o seu objetivo. O objetivo é uma coisa. Mas para que você alcance esse objetivo, você precisa ter algumas experiências, você precisa ter algumas competências, você tem que ter alguns conhecimentos. Ou seja, você tem que ter um currículo. Então você vai detalhar as conquistas, as habilidades e as experiências que você quer alcançar e quer construir para que você possa atingir seus objetivos. Ao escrever o currículo dos seus sonhos, você vai estabelecer metas concretas e visualizar o que você precisa fazer para que essa visão se torne realidade. Qual que é a ideia aqui, então, né? Isso pode parecer um pouco diferente no começo, mas eu acredito que é um exercício muito importante. Quando você projeta o futuro e descreve o que você quer alcançar, você cria um mapa claro para orientar as suas decisões profissionais daqui para frente. Pensa assim no seu currículo como um reflexo da sua jornada. Não é isso o seu currículo atual. Ele não mostra aquilo que você fez no passado. Aquele currículo verdadeiro que nós escrevemos, ele não mostra o que você fez efetivamente, realmente no passado. Tudo que você já fez está lá no seu currículo. Mas e agora? Imagina assim, daqui a 5 anos, se você tivesse que escrever seu currículo, que experiências, que vivências, que realidades, competências você gostaria de colocar nesse? Então, quando você escreve o seu currículo dos sonhos, você está projetando o seu futuro. O que você deseja ter feito? Que cargos você deseja ter ocupado? Né? Que habilidades você gostaria de dominar? Então, esse aqui é o momento de sonhar, mas de uma forma estratégica. Agora sim, eu vou pedir para você abrir o seu currículo atual. Dá uma boa olhada lá no seu currículo atual. Quais foram as suas principais conquistas de agora? O que mais te dá orgulho? Né? Olha aquele currículo verdadeiro que nós fizemos. Qual foi aquela pilha que você colocou ali de coisas que você gostaria de fazer, que você gostava de fazer, que você fazia com eficiência, que você te deixava motivado? Agora sim nós vamos começar um currículo novo, começar a imaginar o que você gostaria de acrescentar a esse currículo no futuro. Vamos dizer aqui, vou dar um exemplo. Você quer se tornar um especialista em uma área específica. Então você vai escrever lá no seu currículo dos sonhos, como se isso já fosse uma realidade. Por exemplo, você pode dizer especialista em marketing digital com certificação em Google Ads, experiência em liderar campanhas de marketing digital. Quanto mais específico você for, mais fácil será traçar os passos para você chegar até lá. Agora, se o seu objetivo for, por exemplo, um cargo de liderança, como ser, por exemplo, gerente de projetos ou diretor de vendas, descreva o cargo exatamente como gostaria que ele aparecesse no seu currículo. Ao invés de dizer assim, que quer apenas crescer na empresa, defina o cargo, as responsabilidades, os resultados que você acha que você poderia entregar daqui a 5 anos.
Esse exercício faz uma diferença enorme, porque transforma os seus desejos em algo tangível, que você pode visualizar. E mais importante, você pode planejar. Vou te dar assim, mais uma vez a minha experiência aqui, né, porque eu sempre gosto de compartilhar as minhas experiências com esse exercício. Lá pelos meus 30 anos, né, quando eu comecei a planejar minha transição para a área da educação, eu já contei que eu atuava na área comercial e eu percebi que naquilo não me dava felicidade mais, não me fazia me sentir satisfeito mais, estava me adoecendo, e eu falei, quero ser professor universitário. Como que eu coloquei isso no meu currículo de 5 anos? Professor universitário com experiência em treinar e desenvolver equipes de alta performance, autor de livros voltados para a carreira e o desenvolvimento profissional. Coloquei isso no meu currículo. Eu tinha isso naquela época? Nada. Nenhuma dessas coisas. Isso para mim parecia um sonho distante. Mas quando eu fiz esse exercício, eu comecei a ver com clareza o que eu precisava fazer para que isso se tornasse realidade. Vou dar um exemplo. Eu sabia dar treinamento em equipe, mas eu tinha muitos problemas em falar em público ainda. Eu não sabia fazer um bom slide, eu não sabia. Eu tenho um sotaque mineiro muito forte, vocês já devem ter percebido, e eu hoje menos, mas eu tive que trabalhar, eu tive que ir em fonoaudiólogo, trabalhar a minha fala para que eu pudesse falar, né, com mais clareza para as pessoas. Eu fui fazer cursos de como preparar a aula, né, de como fazer, de didática do ensino superior. Tudo isso eu fiz para melhorar minhas habilidades de comunicação e me envolver mais com projetos acadêmicos. Aos poucos, né, cada uma dessas metas foi sendo alcançada. Hoje eu posso dizer que, olhando lá para trás, tudo bem, é algo que eu fiz há 20 anos, esse plano já tem 20 anos, nem todos eles eu alcancei em 5 anos, alguns demoraram um pouco tempo a mais, mas há 20 anos, quando eu desenhei esse meu plano, eu vejo que eu alcancei esse meu currículo do sonho. Hoje eu sou professor universitário, atuo em diversas instituições de ensino superior, tanto em cursos presenciais quanto em cursos à distância, tanto em cursos de graduação quanto de pós-graduação. Tenho diversos livros lançados, tanto por editoras comerciais quanto por editoras didáticas, ou seja, durante muito tempo da minha vida vivi dando treinamento para equipes de empresas, rodando o Brasil dando treinamento, ou seja, eu alcancei os meus objetivos. Alguns deles demoraram mais do que 5 anos. Escrever um livro, por exemplo, lançar um livro sobre carreira, levou mais tempo do que isso. Eu fiz esse meu plano em 2003 para 2004, alcancei o sonho de ser professor universitário antes do planejado, antes dos 5 anos, mas eu só consegui publicar meu primeiro livro no ano de 2009. Então, levou um pouquinho mais de tempo do que eu imaginava, mas não desisti, continuei seguindo ali no meu plano. O mais interessante desse exercício é que ele não é apenas sobre sonhar. Ele serve como uma bússola para que você saiba o que você precisa fazer no presente. Quando você escreve o que você quer ser, por exemplo, gerente de projetos, o próximo passo é pensar: o que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar para chegar lá? Que curso eu tenho que fazer? Talvez seja necessário melhorar minha habilidade de gestão. Talvez eu tenha que obter um certificado. Talvez eu tenha que buscar mais responsabilidade no meu cargo atual. Mas, por exemplo, para ser gerente de projetos, eu vou ter que fazer um curso de gestão de projetos. Que curso? Existem cursos gratuitos? Precisa ser uma pós-graduação? Pode ser um curso à distância? Ou seja, eu começo a dar os passos. Ao final desse processo, você vai ter não apenas uma visão do futuro, mas um plano de ação prático, com passos que você pode começar a seguir imediatamente. Isso vai te ajudar a enxergar com clareza como transformar o seu currículo atual naquele seu currículo dos sonhos. Lógico, né, que você vai ter ajustes ao longo do caminho. Isso é importante você entender. O currículo dos sonhos não é fixo. Ele vai mudar conforme você avança na carreira, conforme você ganha novas experiências, descobre novas paixões. Aí eu vou simplificar de novo. Depois de ter alcançado o sonho de ser professor universitário, eu tive um outro plano, um outro sonho, uma nova paixão que surgiu, que é dar consultoria. E eu desenvolvi um plano de 5 anos para ser consultor, busquei atuar, virei consultor de grandes empresas. E depois chegou um determinado momento, de certa forma eu abandonei a coisa de ser professor,
professor e eu retomei, falei, opa, peraí, aquela paixão que eu tinha lá atrás, que eu conquistei, depois meio que abandonei, agora eu quero ela de novo. O que importa é você ter essa visão, mas ser flexível o suficiente para ajustar essa visão ao longo do caminho. À medida que você alcança suas metas, você vai revisitando seu currículo dos sonhos e ajustando aquilo que é necessário. Isso mantém seu plano sempre alinhado com seus objetivos de vida e sua carreira. Porque quando a gente fala de carreira, nós estamos falando também da nossa vida pessoal, né? Então, mais um convite aqui. Tire um tempo para escrever o currículo dos seus sonhos. Detalhe as habilidades que você quer desenvolver, os cargos que você deseja ocupar e os resultados que você quer entregar. Esse exercício vai te dar uma direção clara. Mais do que isso, vai te motivar a transformar esses sonhos em realidade. Então, até o próximo vídeo.